Hoje, dia 15 de outubro, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o nosso Café com Política. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um editorial. Pessoal, tem muita coisa acontecendo, né? A Janja, vocês sabem que o Lula costuma deixar ela viajar muito, mas esse é um lugar muito especial que ele costuma destinar, né, a Janja. O Lula fez um decreto que está sendo criticado pela oposição, que quase que deixa a Janja como uma co-presidenta da República, né? Ou seja, uma figura que tem amplos poderes, né? E a oposição está criticando muito isso. Agora, né, o Lula, depois de dar esses poderes para a Janja, quer mandar a Janja para a França para representá-lo em mais um evento. E adivinha? A gastança vai correr solta, quem vai bancar tudo isso? Somos nós. Outro ponto que a gente precisa falar, o Charlie Kirk. Pois é, até hoje a questão do Charlie Kirk vem levantando questionamentos gigantescos, tá? Serão duas matérias hoje sobre o Charlie Kirk que a gente vai falar para vocês, né? Inclusive possíveis ligações aí. Outro assunto que a gente vai discutir é o Senado. Pois é, o Senado tomou uma medida ontem, né, uma votação ontem, que eu julgo vantajosa, uma boa votação. E a gente vai analisar isso aqui com vocês. Outro ponto também foi o Donald Trump, que acabou fazendo um aceno nada convencional para o Milei, o presidente da Argentina. O anúncio que foi feito pelo Trump ao Milei e a condição que foi dada pelo Trump ao povo argentino chamou muito, mas muito atenção. Ou seja, o Trump deixou o recado bem claro. Ele não quer mais a esquerda na América Latina. Vamos entender tudo isso? Então vamos lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Pessoal, dúvida rápida aqui. Ontem, observando alguns comentários, né? Muita gente reclamando disso aqui, ó. Mas você fica marcando a tela aí, fazendo isso é incômodo, atrapalha, né? Que eu costumo fazer isso aqui, e aí eu vou rabiscando, né? Aí eu vou fazendo um monte de coisa, né? Vou fazendo bigodinho aqui em mim, e aí vai, né? Então, o pessoal reclamou que isso aqui atrapalha muito. Coloca no comentário se eu mantenho a escrita na tela ou tiro, né? Mas dito isso, bom também, vamos de matéria. E aí vocês colocam no comentário se gostam ou não gostam desse modelo, onde eu coloco aqui, né, as marcações na tela, tá bom? Vamos lá, pessoal. O caso do Charlie Kirk virou um marco histórico, né? Tanto para os Estados Unidos como vai ficar para o mundo também. O Donald Trump ele deixou bem claro que ele não poupará esforços para que a morte do Charlie Kirk não seja em vão, tá? Ontem o Donald Trump participou de um evento e nesse evento, de forma póstuma, né? Ou seja, depois da morte, o Donald Trump reconheceu o Charlie Kirk como um herói nacional. Então, o Charlie Kirk, né, ontem recebeu a condecoração dos heróis nacionais, condecorações que heróis de guerra costumam receber lá nos Estados Unidos. O Charlie Kirk acabou recebendo essa condecoração, tá? E aí, ontem também, né, o Congresso norte-americano está tentando passar uma lei, mas já está adotando essa regra, né? E os Estados Unidos estão utilizando o Charlie Kirk ainda como base. Todo mundo imaginou que os Estados Unidos ia fazer um auê, um barulhinho ali, mas depois ia passar, né? Esse negócio de quem fez críticas ao Charlie Kirk perder visto. Mas não foi assim, tá? O governo norte-americano mostrou que vai manter isso à risca e isso vai virar conduta, né, do Estado. Olha só. Os Estados Unidos revogaram um visto de brasileiro por ironizar a morte do Charlie Kirk. O governo dos Estados Unidos revogou na terça-feira, ontem, os vistos de 6 estrangeiros, entre eles um brasileiro, por comentários feitos nas redes sociais sobre a morte do ativista de direita Charlie Kirk. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado, que classificou as publicações como irônicas ou comemorativas do assassinato.
Então, foi feita aqui, né, a declaração ontem pelo governo norte-americano que essas 6 pessoas, aí tem pessoal da África, pessoal da França, se eu não me engano, e dentre essas 6 pessoas tem um brasileiro também. Abre aspas para a fala para a nota do governo. Nenhum nome foi divulgado oficialmente, mas a conta do Departamento de Estado no X citou um caso em que um brasileiro teria escrito que Charlie Kirk foi o motivo de um comício nazista, onde marcharam em sua homenagem, e que ele morreu tarde demais. É uma vergonha, envergonha o povo brasileiro, gente, desse jeito. É uma vergonha, né, saber que existe esquerdista do caramba desse jeito, né? Fez certo os Estados Unidos, né? Vou além, deveria era responder por crime ainda e processo ainda, né? Os Estados Unidos não têm obrigação de receber estrangeiros que desejam a morte de americanos, afirmou o Departamento de Estado na mesma publicação. E aí você está falando, mas Sandro, então você é contra a liberdade de expressão? O cara falou, morreu tarde demais. Olha eu desenhando aqui de novo. Mas eu vou desenhar. Aí depois vocês me falam se gostam ou não. Morreu tarde demais. Cara, esse tipo de gente aqui está fazendo apologia ao crime. Tá? Uma coisa é você falar, eu não gosto do Flávio Dino, eu não gosto do Alexandre de Moraes, eu não gosto do Lula, ou falar, olha, o Flávio Dino fez isso, o Alexandre de Moraes, ele falsificou dados do processo, como o Tagliaferro denuncia, né? E aí você tem que apurar se aquilo é verdade, se não é verdade. E aí tem injúria, calúnia e difamação. Agora o cara que fala, morreu tarde demais, não, tem que matar o Nicolas Ferreira, por exemplo, alguém que cita esse tipo de situação, para mim, né, apologia ao crime, e aí tá fora dos limites da liberdade de expressão, tá? Mas não parou por aí esse caso do Charlie Kirk, né? Olha só essa notícia aqui. O FBI investiga supostos laços do grupo radical LGBT, tá? Aquele grupo mesmo, né, ligado, né, a pessoas trans, o LGBT, com Cuba, Venezuela, Irã e China no assassinato de Charlie Kirk. Isso aqui é uma matéria vinda, do FBI, meu amigo, tá? É o FBI que está falando que existem laços e que esse grupo radical, eles se comunicam, se manifestam, né, armando planos para desestabilizar que vem de Cuba, Venezuela, Irã e China, né? E que esses grupos articularam e que aquele rapaz lá não agiu sozinho, não, tá? Aquele rapaz não agiu sozinho. Os grupos, né, estavam, né, envoltos aí, né, nesse caso. O FBI indaga supostos laços não confirmados ainda do grupo radical LGBT Armed Queers, né, que seriam rainhas, figuras armadas, né, SLC, com Cuba, Venezuela, Irã e China, em relação ao assassinato de Charlie Kirk por Tyler Robson, né? Então eles falam que o Tyler Robson não agiu sozinho, não é um lobo solitário igual o Adélio, né? Não é. Fundado por Ermia Fanayen, o coletivo promove milícias armadas trans e tem vínculos, tentáculos, né, com o PSL, né? O PSL, eu não sei ao certo o que é o PSL, não, mas tem vínculos aqui. Eu acho que é um coletivo armado de Cuba, se eu não me engano, tá? Depois do crime em Utah, né, todos apagaram suas redes, ativando suspeitas. Congressistas pedem ação contra as redes identitárias usadas para desestabilizar os Estados Unidos, porém, sem provas concretas ainda. A matéria foi muito clara, né? A matéria foi muito clara, não há provas concretas ainda, mas o FBI segue esta linha de investigação em relação ao Charlie Kirk. Vamos lá, pessoal. China prende 30 líderes cristãos em maior repressão religiosa desde 2018. Bom mesmo, mas bom mesmo.
É que tem uns influenciadorzinhos que falam, tá vendo? Esses bolsonaristas, esses direitistas radicais são mentirosos. Na China você tem liberdade religiosa. Deixa eu te mostrar uma igreja aqui. Olha uma igreja aqui. Olha uma igreja aqui, né? Tem uma mocinha que costuma fazer uns vídeos desse jeito aí. Tenta explicar isso aqui então, né? Aí vão falar, mas eles estavam fazendo discurso de ódio, não é? Desse jeito que eles fazem. A China prendeu 20 líderes cristãos, né? Desde 2018, né? Já vem acontecendo essa repressão, mas essa é a maior desde a última que aconteceu em 2018. Censura. O regime comunista da China prendeu pelo menos 30, tá? Não foi um, não foi dois, foi 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das maiores congregações cristãs evangélicas não registradas do país, em uma operação nacional iniciada nesta quinta-feira. As detenções ocorrem em diversas províncias, incluindo Pequim, Guangxi, Zhejiang e Shandong, né? E representa a mais ampla repressão contra igrejas independentes desde 2018, segundo informações da Reuters e do Wall Street Journal e Associated Press. Então, vamos lá, que são matérias, né, de jornais de ampla repercussão, alguns até bem left people, né? O pastor Enza Mingri, fundador da Zion Church, foi preso em sua residência na cidade de Beihai, no sul do país. De acordo com uma notificação oficial do regime, tá? Para que não pairem dúvidas, obtida pela Reuters, ele é acusado de uso ilegal das redes de informação. O que ele fez? Postou coisas religiosas nas redes sociais. Postou ditos versículos da Bíblia nas redes sociais. Aí sempre vai ter uma esquerdistinha para falar, ai, mas é porque ele também era criminoso. Então tá, então é crime você postar, né, nas redes sociais. Crime que pode resultar até 7 anos de prisão. Meu irmão, 7 anos de prisão, dependendo do que você escreve nas suas redes sociais e se você adora a Deus, né? Talvez se você posta, né, uma mensagem lá em prol do diabo, tá liberado, né? É sacanagem. Vamos lá, essa aqui é uma notícia boa. Senado aumenta a pena para roubo com violência e facilita regime fechado, tá? Isso aqui por que foi boa? Cara, o ladrãozinho de celular, o vagabundo, vítima da sociedade, tem toda a mordomia. E agora o Senado aprovou, foi ontem que eles fizeram essa aprovação, e ela passa a endurecer as leis penais, tá? Aumenta a pena para crime como roubo, que tem lesão grave, tá? Mas não é qualquer roubo não, tá? É o roubo que tem lesão grave. Para mim tinha que ser qualquer roubo, tá? Mas o roubo que tem lesão grave e facilita a prisão no regime fechado. O texto segue para a Câmara dos Deputados. O que acontece? Antes, para você ir para o regime fechado, a condenação tinha que ser a mais de 8 anos de cadeia. Se viesse com menos de 8 anos, você pegava o semiaberto ou aberto, dependendo da situação. Então, para ir para o fechado, o crime tinha que ter uma condenação superior a 8 anos. E aí, ela fala que esse limite, né, passa a ser agora de 6 anos em vez de 8. O texto também estabelece para o condenado por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico ou constituição de milícia privada, avançar para um regime de pena mais leve, é necessário primeiro pagar uma multa, tá? Também medida boa, tá? Para mim, né, tráfico, milícia privada, regime de para avançar, né, tem sim que reparar o dano à sociedade. E também o roubo, né, ele tem que ressarcir, só pode, né, foi furto, foi roubo, só pode, a minha visão, tá? Isso aqui não é o que a lei foi aprovada. Só poderia, né, mudar de regime depois de reparar o dano. Eu roubou um celular. Cadê o celular? Não, o celular foi extraviado, não tem mais o celular, não tem como. Entrou nas contas bancárias, sacou as contas bancárias, beleza, quanto tinha? Tinha 15 mil, beleza. Tem que pagar os 15 mil, mais uma multa de 40%, porque o patrão tem que pagar 40%, né? Então, o ladrão também, que tal? Né? Porque vocês ficam falando que o patrão é ladrão, que tal tratar o ladrão como ladrão? Então,
Quanto que foi o roubo? Ah, foi 15 mil aqui, beleza. Então é 15 mil, tem que devolver mais 40%. Sem pagar isso, não faz progressão de regime, né? Ah, o que ele roubou? Roubou um celular. Qual que era o celular? Você tem nota fiscal? Ah, um celular tal, custa 5 mil reais. Beleza, é 5 mil mais 40%, tá? Para ressarcir, para poder progredir de regime, tem que liberar o dinheiro para pagar o carro. Ah, e se não trabalhar? E se não tem dinheiro? Vai trabalhar forçado até pagar. Ah, mas a Constituição não deixa. Pô, sacanagem, né? É foda essa Constituição nossa. Trata-se do pacote anticrimes violentos, que, na minha avaliação, é o projeto de maior impacto na segurança pública que este Congresso poderia construir na última década, porque ele engloba uma série de iniciativas, declarou o Flávio Bolsonaro, né, que foi o responsável, na tribuna do Senado. Menos, né, Flávio? Ah, peraí, né? Menos. Não vem não que se fosse para resolver um pacote anticrime mesmo, é pro colarinho branco, tá? Não é só pro ladrãozinho de celular, não. Menos, né? Baixa a bolinha, tá? Vamos lá, pessoal. Matéria do Elo Nacional. O Trump, né, fez uma declaração que deixou o pessoal muito louco, né? Muito pistola, pessoal de esquerda, né? Todo mundo de esquerda está revoltado com isso. O Trump fez uma declaração agora, né, de que vai liberar ali 20 bilhões, não é de real não, é de dólares, para ajudar a socorrer a Argentina. É um recurso muito, mas muito alto. Para você ter noção, aqui o Brasil é um país considerado rico com um orçamento bilionário. O Trump, né, vai fazer essa compra em pesos argentinos para sustentar e dar estrutura para a economia argentina, e estão estudando, inclusive, um acordo de livre comércio entre Argentina e Estados Unidos, condicionado ao Milei. Como assim? Olha, se o Milei ganhar as eleições, nós ajudamos. Se o Milei perder, danem-se vocês argentinos, eu quero que vocês se fueran-se todos. É o que disse o Donald Trump. Não vamos perder tempo com a Argentina se o Milei não ganhar as eleições. É o que disse o Donald Trump. O Donald Trump deixou bem claro, na continuidade do apoio financeiro e político dos Estados Unidos, a Argentina depende do resultado das eleições legislativas. O que aconteceu? O Milei tomou um toco nessas eleições legislativas, mas tomou uma surra nessas eleições legislativas, não contava com isso, achava, né, nas eleições municipais, achava que ele ia levar melhor, porque o povo ia reconhecer as questões econômicas que estão sendo implementadas na Argentina, a inflação diminuiu, né, a moeda argentina passou a ser valorizada. Acontece que não, o povo quer é o bolsa. O povo quer a picanha, a cervejinha. E se você fala, não, eu vou tirar a picanha e a cervejinha para melhorar a vida de todo mundo. Então, em vez de comprar e te dar a picanha e cervejinha, eu vou controlar a inflação, tá? Para que você possa comprar sua picanha e cervejinha. Isso não dá voto. Aí o Milei acabou perdendo as eleições municipais de Buenos Aires. Fez com que as bolsas argentinas despencassem. Foi péssimo. E aí o Trump falou, olha, vai ter novas eleições legislativas. Se o Milei perder, acabou a eleição para o Milei. Porque o Milei simplesmente não vai ter ajuda dos Estados Unidos. E aí, né, a repercussão em relação ao Milei vai ser fraca, né? E aí pode ser que o Milei perca. Mas, se o Milei ganhar as eleições legislativas, aí o jogo começa a virar. E é por isso que o Donald Trump falou, não, tô pagando aqui, ó. Tô pagando 20 bilhões para o Milei ganhar as eleições legislativas. Essas declarações fizeram que o dólar suba e os bônus argentinos reverteram as ganâncias do dia, né? Ou seja, e os títulos argentinos, né, viraram e começaram a se tornar bem mais fortes. Afinal, com o Donald Trump sendo o fiador da Argentina, aí vale a pena investir na Argentina. Segundo analistas, existe uma sensação de... eu não sei o que é hartazgo, não, né? Sei lá o que é isso, por parte das grandes potências e de organismos internacionais com a Argentina, devido às suas recorrentes turbulências financeiras
e a sua incapacidade de fixar um rumo econômico estável abaixo dos diferentes governos, porque percebem que essa seria a última oportunidade que deram ao país vizinho e e essas assistências financeiras e apoio político. O que isso aqui quer dizer? Tá? A Argentina é um país que fez a mesma merda que o Brasil. Elegeu um bando de socialistas sem vergonha por muito tempo. Fez a mesma bosta que o Brasil fez agora. Só que a Argentina teve uma segunda chance, igual o Brasil teve com o Bolsonaro. Só que o Brasil jogou fora. E aí hoje a expectativa é que ou a Argentina toma rumo com o Milei e começa a colocar medidas, né, apropriadas com o Milei, ou a Argentina tira o Milei. E se tirar o Milei, o socialismo entra. E se o socialismo entrar, a Argentina vai pro buraco. De novo ela vai pro buraco. Então, o que o Donald Trump está falando essa é a última chance que a Argentina tem, né? E essa sensação de hartazgo, né? Nem sei o que é isso, eu vou até pesquisar aqui para você. Você aí está achando que eu sei de tudo? Não sei de tudo, tá? Não sei não, tá? Hartazgo, que é isso, né? Uma sensação de saciedade. Hartazgo é saciedade, tá? Segundo analistas, existe uma sensação de saciedade por parte das grandes potências, né? Ou seja, há uma sensação de que, né, agora com o Milei a coisa vai, mas se o Milei cair, já era para a Argentina, tá? E aí, quem comentou isso aí, né, foi o Demétrio, lá da Globo News. Isso não tem precedentes no mundo capitalista, diz Demétrio Magnoli, sobre a Argentina virar protetora financeira, né, protetorado financeiro dos Estados Unidos. Olha só. O que há de inédito nisso, isso não tem precedentes no mundo capitalista, é o fato de que os Estados Unidos, com esse swap de 20 bilhões de dólares e com talvez, né, a promessa de que isso venha a se repetir, os Estados Unidos estão se tornando os garantidores, o Tesouro Americano está se tornando o garantidor do peso argentino. Ou seja, os Estados Unidos estão assumindo um papel que normalmente cabe apenas ao FMI. Ao FMI cabe fazer empréstimos para sustentar planos econômicos e sustentar a moeda de países onde há uma corrida, né, contra a moeda, que é o caso da Argentina. Mas os Estados Unidos estão assumindo esse papel. Eu só me lembro de um paralelo disso entre economias importantes, que era a União Soviética sustentando a economia cubana, nos tempos da Guerra Fria. E aí não era nem o peso cubano, era a economia cubana. Mas nós temos uma situação similar entre Estados Unidos e Argentina que está se ensaiando, né? O que implicaria na transformação da Argentina num protetorado financeiro dos Estados Unidos. No fundo, é isso que Milei foi pedir a Donald Trump. Donald Trump enrolou um pouco, porque os Estados Unidos precisam pensar duas vezes se eles querem ter a Argentina como sua dependente financeira. Mas é essa discussão que estava acontecendo. Estava acontecendo uma discussão com um presidente que não faz a menor ideia do que estava falando, de qual país ele estava falando, de quando vai acontecer eleições e de que tipo de eleições vão acontecer. Pois é. Mas quando a gente analisa essa situação, né, que a Argentina se torna um protetorado, a gente vê que o Donald Trump tem um objetivo maior, né? Porque esses países comunistas, essa turminha, left people aí, está se tornando um protetorado, né? Aqui na América do Sul, de Cuba, de Venezuela, né? Está dando protetorado para Cuba, Venezuela. Então a China está colocando seus tentáculos aqui na América do Sul. E aí o Donald Trump falou, pô, se a China está fazendo, eu vou tentar primeiro, e eu vou tentar com um país que está alinhado comigo, que é a Argentina, e é condicionado. Olha, se o Milei permanece, eu
estou aqui para ajudar. Ou seja, se a China faz e ninguém fala nada, por que os Estados Unidos não pode? Não é? Vamos lá. Lula escolhe Janja para representar o país em evento ambiental em país. Cara, mas como que essa Janja gosta de Paris, hein? Eita, nós, eu não vou falar nada, meu advogado não deixou eu falar, né? Para não ser preso, mas não vou falar nada não, tá? Em meio às críticas da oposição da população ao decreto que ampliou o acesso da primeira-dama ao gabinete da presidência da República, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Janja para representar o país em uma viagem de 3 dias a Paris, capital da França. A autorização para a viagem sem ônus para os cofres públicos foi assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que exercia a presidência de forma interina durante a visita oficial de Lula a Roma, na Itália. De acordo com o decreto que aprovou o deslocamento, Janja estará em Paris entre os dias 19 e 21 de outubro, a convite da Associação Austria-Brasil, né? Durante a estadia, ela participará de um seminário sobre a transição energética e educação ambiental, né? Aqui eles estão falando que é sem custo para os cofres públicos. Será? Né? Assim espero, né? Se for sem custo para os cofres públicos, pode ir o quanto quiser, quantas vezes bem entender, né? Nós não estamos nem aí, o problema é do Lula, não é nosso. Se não vai gastar dinheiro público, vai. Eu acho que tinha que ficar para lá um mês, um ano, né? Volta depois, tá? Mas com o dinheiro público, aí é sacanagem, né? Ó, vamos lá. Essa matéria aqui tá dando o que falar, né? STF determina sequestro de 389 milhões de sindicato de irmão de Lula, diz jornal. O negócio do INSS tá dando o que falar, viu? Tá dando uma repercussão pesada. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou o sequestro de 389 milhões em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, né? A entidade conta com o Frei Chico, né, que é irmão do presidente Lula, como vice-presidente. Lembrando que o Frei Chico, tá? Ele, quando a entidade foi firmar o acordo com o INSS, ele não poderia ter ninguém, né, no quadro da entidade que fosse sequer vinculado, né, ao governo federal ou ao presidente da República. E eles mentiram, eles omitiram a informação de que o Frei Chico fazia parte dos quadros do sindicato, né? E aí acabou que eles omitiram isso, que é considerado aí, né, um crime, né, falsificação, entre várias outras coisas. A informação é do jornal, as informações são do jornal O Globo. De acordo com a publicação, a decisão de Mendonça faz parte do processo que apura um suposto esquema de desvio de dinheiro no Instituto Nacional de Seguro Social, avaliado em 6 bilhões. Frei Chico, no entanto, sequer é investigado no inquérito, tá? Sequer está investigado nesse inquérito. E aí, né, o valorzinho aqui foi 389 milhões de reais aí, tá? 389 milhões de reais. A Globo também tratou do caso aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, bloqueou 390 milhões de reais em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O sindicato e os dirigentes foram alvos da operação que investiga descontos indevidos em aposentadorias e benefícios do INSS. A PF e a Procuradoria-Geral da República apresentaram ao Supremo indícios de movimentações financeiras do Sindinap típicas de lavagem de dinheiro. O sindicato não respondeu ao contato do Jornal Nacional. Pois é, né? Agora, o que acontece, né? Operações típicas de lavagem de dinheiro. Aqui, né, eu não vi nenhum ministro do STF se manifestar agora falando que são organizações criminosas, que são verdadeiras quadrilhas que atuam, né, no Brasil. Eu não vi nada disso acontecer. Alguém viu isso? Né? Eu não vi, né? Mas vamos lá, pessoal. Ó, você que está me assistindo, entre em contato com a Imigra Mais, tá?
fale aí, né, com os nossos consultores para você entender quais são os benefícios de você se internacionalizar. Começar a trabalhar, inclusive, com importação, exportação, isso é muito importante, tá? Então, entre em contato aí que realmente vale a pena. Ó, telefone 16 99321 0648. Quando você tem uma cédula do Uruguai, você garante, né, que você tem um plano B em relação ao Brasil. Vem cá, do jeito que tá, se você hoje fizer uma certa postagem nas redes sociais, e aí essa postagem te der uma condenação de, sei lá, 50 milhões de reais, como é o caso do Marcos Duval, seu patrimônio está protegido? Você está bem? Entendeu? Então, assim, o Uruguai, hoje, sem sombra de dúvidas, é um hub financeiro muito importante para você guardar suas economias, fazer uma holding, uma offshore, isso é muito importante para blindar e proteger o seu patrimônio, tá? O Paraguai também é um excelente, né, um ótimo local para você se estruturar, se proteger, tá? Então vale muito a pena mesmo, tá? Então você vai entrar em contato, falar com os nossos consultores. Aqui, telefone 16 99321 0648, tá? Como vocês sabem, eu tô no Paraguai agora. O Paraguai, ele tem uma característica, né? Ele fala duas línguas aqui, que é o castelhano, né? Na verdade, a gente fala de espanhol, mas para eles é o castelhano, né? Então eles falam castelhano, que é o espanhol, a mesma coisa. Dá para entender muita coisa, mas não é bem assim, tá? Então você tem que, para viver no Paraguai, é bom você ter uma boa noção, né, sobre o que é, né, o castelhano, o espanhol. E aí eles têm o Guarani também. Aqui tem uma característica, muita gente fala, né? E aí eu vou contar uma história para vocês, tá? Já passei uns minutinhos, vocês vão ter paciência comigo. Aqui muita gente fala que o pessoal do Paraguai, eles falam Guarani quando eles não querem que você entenda. Então, quando é um brasileiro, eles sabem que se falar em castelhano perto de você, a chance de você entender é muito grande, né? Por exemplo, se ele falar, esse hijo dele, puta, você vai saber o que o cara tá falando de você, né? Então, ele te xinga em Guarani, tá? Então, eu arrumei uma técnica aqui, né? Para quando eles me xingam, né? E quando eu não quero que eles me entendam também, eu falo mineirês. Quando eu chego perto assim, chega lá e tem alguma coisa que eu preciso falar com a Franciele, e eu vejo que eles resolvem falar em Guarani perto de mim, eu já viro para minha esposa assim, esse filho de quem tá entendendo nada, sou. Eles ficam olhando assim e falam, o que esse gringo tá falando, né? Esse cara tá falando em inglês? O que esse cara tá falando? Às vezes também fala assim, esse trem aqui tá o zóio da cara. Tá muito cara absurdo, sou. Cara, eles não entendem também. Então, para eles que tem um Guarani, aí temos um mineirês, né? Fazer o quê? Né? Vem de nascença, tá? Então, isso é um fato aqui, uma curiosidade do Paraguai, tá? Então, quando eles querem falar o Guarani, eu falo mineirês, tá? E aí resolve tudo. E outra coisa, já tô decorando a frase aqui também em Guarani e eles acham que eu não tô entendendo, tá? Então, oi, amampê, sambu, uma coisa assim, eu tô decorando, tá? Aí eu falo, eles acham que eu não tô entendendo, em Guarani. E aí, eles param de falar na hora, tá? Mas é isso, tá? Isso aí é dica do Sandrão aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço.